Bom dia, pessoal. Hoje é dia 2 de agosto de 2024. O ano está passando muito rápido, graças a Deus. E aqui estamos nós vivos para mais um dia de trabalho, mais uma palavra legal para a gente compartilhar, né? Espero que estejam todos bem e que as coisas melhorem para você e para sua família. Gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito do deserto e da importância do deserto nas nossas vidas, tá? Nós vamos começar lendo aqui João 1, tá bom? Vamos ver lá. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muito bem. Ele está se referindo a Jesus, né? A própria palavra encarnada. Então, se a gente lê que Jesus era Deus, que no começo estava com Deus, que as coisas foram feitas todas para ele, sem ele nada se fez, como é que vocês me explicam Lucas 4, que diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo ele não comeu, depois sentiu fome. Aí vocês vão vendo lá o que o diabo falou para ele e tal, usando a própria palavra de Deus, muitas vezes. Por isso que vocês entendem agora que não adianta deixar uma Bíblia aberta no Salmo 91 no pedestal na casa, e mesmo aquele coach que você gosta lá, que fala bonito da palavra de Deus e que ora em línguas, não sei o quê, a gente tem que olhar os frutos da pessoa. Jesus falou assim: pelos frutos os conhecereis, porque até o próprio diabo pronunciava a palavra. Então o diabo não tem medo de fazer cruz para ele assim, nem da palavra. O confronto é no espírito mesmo, né? Então tem que tomar cuidado, mas ele mesmo afrontou Jesus usando a palavra, né? Mas então, veja, se Jesus era Deus, qual é a necessidade de Jesus ser levado ao deserto para ser tentado pelo diabo? Muito simples. Tudo que Jesus fez aqui na Terra foi para se mostrar para nós, foi para cumprir a justiça de Deus, né? Porque Deus falou assim: aquele que pecar vai ser morto lá, vários pecados, né? Então, como não tinha ninguém que fosse digno o suficiente para ser morto pelos pecados, né? Ninguém conseguia cumprir a palavra, ele veio ele mesmo e ele era digno e foi, né? O sem pecado foi feito maldição por nós, né? Por isso que a gente tem que dar muito valor para esse sacrifício. Mas percebam uma coisa legal aqui. Abraão esteve no deserto. Jacó esteve no deserto. Elias esteve no deserto. Moisés esteve no deserto. Jesus foi levado ao deserto. Então, assim, o que o deserto significa? Deserto é um lugar de sequidão, é um lugar onde não nasce nada, é um lugar de solidão e desamparo, é um lugar onde as coisas não estão do nosso gosto. O deserto é a antítese do oásis, onde a gente tem o conforto, a sombra, a água. O deserto não tem nada. Então, você pode olhar para a sua vida e ver duas situações. Ou você está hoje no deserto e tem uma situação miserável que você precisa resolver, porque está vivendo na sequidão, sequidão financeira, sequidão na saúde, sequidão na família, sequidão na sua saúde mental, às vezes você está com depressão, sequidão espiritual, né? A palavra já não faz mais o mesmo sentido para você, você se assusta com as coisas do mundo que acontecem todos os dias, né? Tudo parece: ai meu Deus do céu, vai acabar o mundo, ai é o fim dos tempos, ai o anticristo, ai não sei o que. Pode ser. Eu não sei em que deserto você encontra. De outro lado, pode ser que você, como eu, tenha sido retirado do deserto. Eu fui retirado do deserto. Eu não estou vivendo no deserto hoje. Então vamos analisar essas duas situações agora. Porque o deserto é um lugar indesejável. O deserto é indesejável.
Ninguém quer ir para o deserto. Ninguém vai para o deserto voluntariamente. Jesus foi porque sabia da sua missão, né? Mas o deserto, quando o sujeito vai ali, é complicado. Pensem no tempo desses caras, daí façam um paralelo com o hoje, né? O pessoal ia para o deserto. O deserto às vezes faz 50 graus de dia e menos 10 à noite. O deserto tem todo tipo de animal nocivo, né? Tem as cobras e ratos e coisas que vivem no deserto. No deserto há o silêncio completo, a escuridão completa. Então é uma situação assim, na qual a gente se sente às vezes, né? Ao desamparo, assim, a falta de solução. Mas eu aprendi que no deserto a gente tem a maior conexão com Deus. Porque aí no deserto não é o seu dinheiro que te socorre, não é a saúde que te socorre, não são os amigos que te socorrem no deserto, só te resta Deus. E no deserto é onde Deus faz os maiores milagres. Também percebam que quando Deus falou para Abraão assim, olha quantas estrelas do céu se é que você pode. Gente, veja uma imagem no deserto, onde não tem a poluição visual. À noite você enxerga assim aquele céu cheio de estrelas. Às vezes tem um meteoro passando, estrela cadente que eles chamam, né? Coisa linda assim. É aquele céu cheio de estrelas, é maravilhoso. E o deserto é o lugar do nosso encontro com Deus. No deserto é que nós nos desnudamos de nós mesmos e nós só ouvimos a voz de Deus. Então, a minha recomendação é a seguinte: se você está no deserto hoje, não perca a esperança, aproveite esse tempo para você ter o maior contato possível com Deus. E se você já saiu do deserto, coloque teus joelhos no chão, ore, fale da palavra de Deus, medite e procure estar sempre na presença de Deus para não ser necessário que Ele, de forma amorosa, te coloque de novo no deserto, porque Deus não nos coloca no deserto para nos moer. Ele nos coloca no deserto porque ali é o lugar onde nós damos atenção para Ele e conversamos com Ele, né? Nós entregamos nosso coração. Não sei se vocês ouviram comigo aqui, mas eu tenho uma palavra que marcou a minha vida, exatamente nessa bibliazinha aqui que um amigo deu para meu pai lá em 1970. E essa Bíblia aqui, sim, eu encapei ela, ó, e ela passou minha faculdade inteira do lado da minha cama. Não sei se algum dia eu abri. Ela estava lá. Quando eu me converti, eu comecei a ler ela, e nela Deus falou assim maravilhosamente para mim. Porque lá em Deuteronômio 8, tá tudo marcadinho aqui, já tá meio descorado, mas dá para vocês verem que tem a marcação amarelinha. Tinha uma anotação de rodapé, né? Tava lendo lá essa palavra de Jesus do deserto, né? Nem só de pão viverá o homem. E na nota de rodapé ele remetia esse Deuteronômio 8. Eu fui olhar. E para mim dizia assim, ó: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e multipliqueis e entrais e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Quando eu falei, opa, peraí. No deserto esses 40 anos para te humilhar, te tentar e saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Eu falei, peraí. Eu tinha pedido uma palavra para Deus, tinha ido lá para a tentação de Jesus no deserto, que eu já tinha lido, mas daí a palavra me remeteu aqui. Eu falei, então esse deserto que eu estou passando, na verdade Deus me colocou aqui para quê? Para me humilhar, me tentar e saber o que estava no meu coração. Mas espera aí. Daí aqui tem embaixo, ó: te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de todo o que sai da boca do Senhor virá o homem. Falei, nossa, Deus está falando comigo. Então, esse deserto meu não é para sempre. Vou continuar servindo a Deus, porque uma hora isso aqui vai passar. E lá na frente, a palavra diz assim, ó: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Eu falei, nossa, guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando seus mandamentos, seus juízos e estatutos. Para que, porventura, havendo tu bebido, estado farto, havendo ficado boas casas, habitando-as, se eleve teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que tirou do Egito. Então, aqui, para mim, está o segredo. Hoje eu já não estou mais no deserto.
Então eu tenho que atender para quê? Porque Deus pode ter saudade daquele Marco dos dias do deserto, aquele Marco que orava, que louvava, que ia pro mato fazer vigília e tal. Então, para concluir o nosso videozinho de hoje, é o seguinte: você pode estar no deserto ou não no deserto. Se você estiver no deserto, tenha fé, meu irmão. Continue orando, continue buscando, jejue, louve, cante e tal, porque o teu deserto vai passar. Em nome de Jesus ele vai passar. Tá? E se você já saiu do deserto, se já teve vitória, está vivendo bem hoje, não folgue e não seja bobo. Continue orando, continue louvando, continue buscando a palavra de Deus, continue buscando fazer as coisas certas, porque é aí que está o segredo. Para Deus não precisar ter saudade de você, daquele você humilhado, e ter colocado de novo no deserto. Ou para Deus não precisar ter corrigido de novo, porque Deus corrige a quem ama. Porque a quem ele não amar, porventura, ele deixa que se perca. Mas a quem ele ama, ele traz para o deserto, para corrigir de novo, para colocar no rumo. Então vamos prestar atenção, você aí, eu aqui, todos nós que amamos a Deus, para a gente estar fazendo as coisas corretas hoje, para a gente não deixar de fazer aquilo que a gente estava fazendo para Deus quando a gente estava lá no deserto, tá? Porque uma vez que Ele nos tirou e nos colocou em folga, agora a gente tem que procurar andar em adoração, mais ainda, para não ser necessário a gente ser colocado no deserto novamente para ajeitar os nossos caminhos, tá bom? E a gente tem que falar disso também para aqueles que estão no deserto. Se é você, amém. Se não for você, alguém que pode estar no deserto. Para quê? Para terem essa esperança. Porque o mesmo Deus que leva a gente para o deserto, Ele leva para isso, para saber o que a gente tem no nosso coração. Se a gente está sendo humilhado e tentado e moído agora, Ele vai tirar a gente de lá e vai colocar num lugar bem melhor. Mas é para você ser melhor, é para eu ser melhor, para nós sermos melhores. E para produzirmos frutos dignos de arrependimento e frutos dignos de filhos de Deus. Amém? É por aí. Que Deus abençoe o seu dia e a sua casa.